vai falar hoje sobre descanso, faz parte do nosso programa dos remédios naturais, por tudo aquilo que a gente tem aprendido, mas às vezes a gente tem alguma dificuldade para entender realmente o que é descanso. Tem gente que acha que descanso é você passar uma manhã inteira dormindo, né? O sábado e o domingo eu vou descansar. A gente, como adventista, tem a ideia do descanso sabático. E às vezes tem gente que exagera nisso, né? E acha que o descanso é puramente, né, um descanso do corpo, né? E na verdade, descansar é um momento que nós encontramos, que Deus, na verdade, recomendou para a gente recuperar, renovar o nosso corpo. Tá? E não só renovar fisicamente, mas também renovar mentalmente, renovar espiritualmente. Então, quando a gente tem a palavra descanso, ou a gente tem que dar atenção ao descanso, a gente abrange, na verdade, muitas coisas. E para a gente começar a nossa conversa, descansar, na verdade, ele é um momento em que a gente tem para recarregar as nossas baterias, recuperar a nossa energia. Perfeito, perfeito. Eu vou abrir aqui as perguntinhas que vocês mandaram. Enquanto isso, vocês podem continuar mandando aí perguntas no chat, certo? Espero que o tempo dê para sanar todas elas. Vamos tentar, né? Sim, sim. Então tá bom. Então a segunda pergunta seria: por que acontece de às vezes eu dormir, né, e acordar mais cansada do que eu fui do que no dia anterior, né? Do que a noite anterior? Muito bem. Eu vou abrir primeiramente um ponto para a gente pensar. Que descanso não é exclusivamente dormir, tá? Por exemplo, se você pratica atividade física numa academia, se você corre, ou até mesmo da sua própria rotina de trabalho, o descanso também é parar, é dar repouso ao seu corpo, tá? Mas quando a gente fala de descansar em relação a dormir, a gente tem um ponto bem importante a destacar para todo mundo, tá? Tem gente que diz, como a pessoa que perguntou aí para a gente, que eu deitei, dormi a noite inteira e acordei mais cansado. Gente, isso acontece, na verdade, porque o nosso sono, ele tem algumas etapas. A gente tem um momento do sono que ele é mais superficial e tem um momento que ele é mais profundo, tá? O sono superficial é aquele em que você deita, começa a dormir e qualquer barulho mínimo você já acorda, tá? Esse é o sono superficial. O sono profundo é o momento em que você deita, dorme e de fato recarrega suas energias. O grande problema é que tem pessoas que às vezes não chegam nesse sono profundo. A gente tem etapas, a gente começa com um sono mais leve, mais superficial, até aprofundar-se, né, até chegar nesse sono de mais recuperação. E muita gente, às vezes, pelo curto período de dormir, ou até pelo estresse que o corpo tem do dia anterior, não consegue chegar nesse momento, tá? Então, dormir, né, chegar a esse sono profundo, ele parte também de como a gente vivenciou o dia anterior. Às vezes, a pessoa ela chega ali à noite, ela se enche de comida, pizzas, massas, gorduras, refrigerantes e vai dormir e dorme realmente ali 8 horas, 10 horas. Mas realmente o corpo acorda mais cansado. E uma das grandes coisas que acontece aí é porque o excesso de comida no corpo faz com que o nosso sistema digestivo trabalhe muito durante a noite. E acaba que nós não conseguimos gerar ou ter energia, ou recuperar a energia que a gente poderia ter
né, se a gente tivesse ali uma alimentação mais leve à noite. Então, várias coisas podem estar associadas, né, a isso, mas o mais importante é que a gente saiba que a gente tem um sono mais superficial e um sono profundo. E a gente tem de cuidar para que a gente consiga atingir esse sono mais profundo. Isso, então, pode ser uma explicação para quem enviou, né, para quem respondeu lá no questionário, que costuma dormir de estômago cheio, né, quando nem sempre, às vezes. Bom, a próxima pergunta é: a qualidade do sono influencia no meu peso corporal? E aí é uma pergunta, sabe, Manu, que é bem importante. Às vezes tem gente que pratica atividade física, mas mesmo assim ela não consegue perder o peso, ela não consegue, né, diminuir aquela gordura que fica localizada principalmente no abdômen. O que acontece com o nosso corpo? O nosso corpo, ele é controlado por algumas substâncias que nós chamamos de hormônios. E tem um hormônio específico que ele é útil para nos fazer despertar, para preparar a nossa atenção. Mas quando ele está em excesso no nosso corpo, ele gera umas respostas ruins. Esse hormônio é o chamado cortisol. O cortisol, ele é o hormônio do estresse. E aí o que acontece? Quando o nível de estresse, o nível de cortisol está muito alto no corpo, a gente tem uma tendência de acumular mais gordura na região do tronco, principalmente na região abdominal. Então, se você está um pouco angustiada aí de que, poxa, eu estou fazendo atividade física, estou me alimentando bem, mas eu não estou conseguindo reduzir aquela barriguinha, reduzir aquela gordura, pode ser que um dos fatores que esteja influenciando isso é a qualidade do seu sono. Por volta das 3 horas da manhã, o nosso corpo libera espontaneamente esse hormônio, o cortisol. Só que se a gente já tiver uma sobrecarga dele, que vem do uso de medicamentos como corticoides, antialérgicos, que vem da falta de atividade física, que vem de uma alimentação rica em gordura, a gente vai perceber que esse hormônio vai estar no nível muito alto. E aí, esse nível muito alto desse hormônio faz com que a gente acabe acumulando gordura no tronco e no abdômen, tá? Então, isso é uma questão para que a gente possa pensar, tá? Muito bem. É interessante quando você fala da questão dos hormônios, né, doutor Valentim, que, por exemplo, outro hormônio que a gente libera muito durante o dia e recebe do sol é a serotonina, né? Que é precursora da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, isso também influencia nessa questão, né? Como você introduziu. Bom, a próxima pergunta é: problemas para dormir podem causar Alzheimer ou Parkinson? Vamos lá. Aí é uma questão para a gente poder entender um pouquinho do que são essas doenças, tá? Tanto o Alzheimer como o Parkinson são doenças que afetam o nosso sistema nervoso, especialmente o nosso cérebro. E aí, realmente, as pessoas que sofrem com essa doença, que desenvolvem essas doenças, elas vão ter, ao longo da doença, um agravamento da qualidade do sono. A gente vai ver que essas pessoas, às vezes, invertem, elas trocam. A gente diz, troca o dia pela noite, né? À noite ele queria dormir e ele fica acordado, e de dia ele fica com muita sonolência. Isso tudo acontece pelas alterações cerebrais que a doença, né, vai causando no nosso cérebro, tá? Mas a falta do sono não necessariamente é a causa disso. Na verdade, a gente não sabe claramente na ciência qual é a causa dessas doenças, né? Qual o fator primário. Mas a gente entende que todas essas pessoas acabam desenvolvendo alterações no ciclo do sono. Então, se de repente a pessoa diz, olha, fulano tem muita insônia, tem muita dificuldade para dormir, e depois, né, começou a apresentar os sintomas lá do Parkinson, do Alzheimer. Na verdade, ele já tinha os sintomas da doença, mas ainda estavam ali bem discretos. E aí, à medida que os outros sintomas foram aparecendo, dá essa impressão que foi a causa. Mas não, né? São alterações que estão associadas
a essas doenças aí neurológicas. Muito bem. Alguém, mandou a seguinte pergunta. Gostaria de saber se tem alguma estratégia ou atividade que traga calma antes de dormir e que melhore a qualidade do sono. Muito bem, tá? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Já que a gente sabe que o sono é importante para recuperar as nossas energias, para nos prepararmos, preparar o nosso corpo, a gente precisa entender também que existem condições que realmente atrapalham o nosso sono. E o que eu posso fazer para melhorar isso? A primeira coisa que você pode pensar é, primeiro, qual é o ambiente em que eu estou dormindo? Será que o ambiente no meu quarto, será que ele está adequado? Como é a posição, a iluminação desse quarto na hora do sono? O ideal realmente é que a gente dormisse num quarto mais escuro, que a gente tivesse ali um ambiente mais tranquilo, silencioso, para que a gente começasse a dormir. E uma dessas preocupações que a gente tem quanto à qualidade realmente do sono é a gente criar as condições para isso. Então, de repente, antes de dormir, você reduzir o número de atividades que você faz. Tá? Tem gente que dorme com o celular na mão. Tá com o celular na mão e de repente adormeceu. E na verdade esse não é o caminho adequado. O ideal, fala as pesquisas, é que a gente parasse de utilizar equipamentos eletroeletrônicos, televisão, computadores e celulares cerca de 3 a 4 horas antes de dormir. Tá? Então, se você hoje dorme às 10 da noite, você devia ali pelo menos de 7 horas deixar de utilizar os seus equipamentos. Parece algo bem realmente real hoje na nossa rotina. Mas se a gente não consegue realmente ficar ali às 7 da noite parar de usar o celular, o computador, de repente meia horinha antes, desligar os seus aparelhos, desligar a televisão, som, qualquer tipo de situação. Eu recomendo ainda que você possa colocar de repente uma música mais suave, mais relaxante, tá? Logo antes de dormir. E essa música, que seja uma música tranquila, melodiosa, que ela não tenha letra, tá? Que seja só o ritmo musical. Tem muita gente que dorme com música clássica, com música do Inário e tal. Quando você coloca só o ritmo mesmo, para que o seu corpo vá acalmando. E as outras duas coisas que você pode associar é fazer um leve exercício respiratório antes de dormir, puxar o ar, inspirar e depois soprar levemente, puxar e soprar, deitada lá na sua cama, com essa música ali do lado, fazer uma oração ali suave, leve, antes de deitar, são, acho que, estratégias bem adequadas para que a gente consiga normalizar esse ritmo realmente de sono. Um outro fator que não pode deixar de ser esquecido, que a gente comentou, é sobre a questão da alimentação. O que é que a gente está comendo antes do momento de dormir, tá? Então a recomendação é que sejam coisas leves, que não sejam substâncias estimulantes, para que a gente consiga aí de uma forma adequada poder descansar, poder dormir de forma melhor. Perfeito. Eu espero que vocês tenham anotado todas essas dicas, bem valiosas. Ambiente, horário da alimentação. Se você quer, use uma música mais tranquila e não esqueça de orar antes de dormir. Então, qualquer dúvida, você pode, depois que a live acabar, rever um pouquinho isso e fazer lá suas anotações, caso você não tenha feito nesse momento. Bom, vou dar uma pausinha aqui nas perguntas que vocês mandaram, certo? E vou passar lá para a Leilinha, para que ela possa trazer para a gente as questões que vocês estão enviando aí no chat. Leilinha, é com você. Então, Manu, realmente o pessoal aqui já está interagindo no chat. Nós até agradecemos a você que está mandando sua pergunta, porque a sua dúvida pode ajudar outras pessoas que de alguma forma não enviaram nem pela enquete, nem aqui no chat. Então, o Acácio Veiga de Lima, ele pergunta o seguinte, Marcel:
Quanto ao horário de dormir, é verdade que se dormir após as 22 horas é prejudicial à saúde? E vamos lá emendar aqui com outra pergunta, que tem a ver com questão de sono também. Michael Anderson está perguntando o seguinte: é correto tirar aquele velho e bom cochilo depois do almoço? Se sim, qual o tempo ideal? Então vamos ficar aqui com essas duas perguntas primeiro. Deixa eu falar mais uma aqui de Michael, que a gente faz esse bloco, tá bom? Então vamos falar de Acácio em relação a dormir depois das 22 horas se é prejudicial. Esse cochilinho aí, será que é bom, se não? Se sim, quanto tempo? E Maquinho também perguntou aqui, o que fazer quando a pessoa se sente mais ativa e produtiva, por exemplo, para estudar na segunda parte da noite, após as 10 horas? Então agora, Marcel, poder responder aqui ao pessoal, nós ficaremos gratos. Ok, a responsabilidade, né? Gente, vamos lá, vamos por etapas. Vamos primeiro saber essa história. Realmente, dormir após as 10 horas da noite é prejudicial para a nossa saúde? Eu vou explicar, né? E para explicar isso, eu preciso falar para vocês que o nosso corpo ele funciona com ritmos. São o que a gente chama de ritmos biológicos. E um desses ritmos é o chamado ciclo circadiano. O que é isso? Tem horários que o nosso corpo libera alguns hormônios de acordo com a iluminação que a gente recebe, de acordo com o horário, né, do passar realmente do dia e da noite. O que acontece? Eu vou falar o ideal, e aí você já tem a ideia, né, se 10 horas, se após as 10 horas é ruim ou é bom, tá? Mas assim, o nosso corpo ele funciona da seguinte maneira: enquanto há sol, enquanto há dia, a gente está liberando hormônios e substâncias que vão nos deixar ativos, que vão nos deixar alerta, despertos, tá? À medida que o sol se põe, a gente começa a modificar os hormônios que são liberados no nosso corpo. E aí, por volta ali de 8 horas e tal da noite, a gente começa a secretar, a liberar hormônios no nosso corpo que vão nos fazer dormir, que vão realmente fazer com que a gente descanse. Se você perceber, talvez antigamente, principalmente com os nossos avós, bisavós, a gente vai ouvir histórias de que ele, quando estava 5h30, 6 horas, ele já arrumava tudo, preparava tudo, para que umas 7 horas no máximo ele está dormindo. Por que isso? Porque na verdade ele está obedecendo esse ciclo que o nosso corpo, esse ritmo que o nosso corpo naturalmente tem. Com a tecnologia, com o mundo que a gente vive, a organização do trabalho, o estudo, a gente que modificou esse padrão, tá? E aí a gente começou a dormir cada vez mais tarde. O que acontece? Que por volta de 8 horas da noite a gente tem a liberação de hormônios que preparam a gente para dormir. Por volta das 10 horas, entre 10 horas e meia-noite, a gente atinge um pico de um hormônio chamado de melatonina, tá? E a gente atinge também um pico de secreção de um hormônio chamado hormônio do crescimento, tá? E o que esses hormônios fazem? A melatonina, ele descansa o seu corpo. Ele faz com que você renove, recupere suas energias. Ponto 1. E o hormônio do crescimento, além de ajudar a restaurar o seu corpo, ele vai ajudar no crescimento das crianças, de quem pratica exercício, ajuda no crescimento muscular. E o melhor horário para ele ter as suas funções é por volta desse horário, tá? Entre 22 horas e meia-noite. Algumas pessoas isso varia um pouquinho, mas o normal geralmente é isso. Aí o que acontece com a gente? A gente vai dormir às vezes, eu me incluo que às vezes isso acontece, meia-noite, meia-noite e meia, né? Às vezes trabalhando, estudando, fazendo alguma coisa, tá? Bem, quando a gente passa do nosso horário, o nosso corpo já liberou aquele hormônio.
E você acha que o corpo aproveita aquilo que foi liberado? Não. A gente tem uma perda muito grande, né, dessa qualidade aí do sono. É por isso que você acorda no outro dia cansado, como se não tivesse dormido, ou todo dolorido, porque a gente não conseguiu ter a ação desses hormônios atuando na nossa recuperação, tá? Então, para quem perguntou aí, é prejudicial após as 10 horas a gente permanecer acordado, tá? Não é o ideal para o nosso corpo, tá? Não foi assim o plano biológico, o ritmo biológico que a gente tem. A gente, infelizmente, acabou que quebrou um pouco disso. Quando é mais ou menos 3 horas, 4 horas da manhã, a gente libera aquele outro hormônio que eu falei para vocês, o cortisol, tá? E aí você vai lembrar novamente dos seus avós, dos seus bisavós, que quando era 4, 5 horas da manhã, levantava com toda a disposição do mundo. Por que que isso acontecia? Porque o cortisol nos ajudava a despertar. E aí o que é que acontece hoje? Eu durmo de meia-noite, 3 horas libera cortisol, mas o meu corpo está tão cansado que eu não consigo levantar entre 4 e 5 horas da manhã. Eu vou levantar às 6, 7 horas da manhã. E aí esse hormônio que foi liberado, esse cortisol que foi liberado, ele não vai servir mais para lhe acordar, porque você não acordou. Ele vai servir para acumular gordura no seu corpo, para lhe deixar mais inchado, para lhe causar irritabilidade. Se eu perguntar aí, quem é que acorda de mau humor? Eu acho que 70% vai levantar a mão, 80%, né, vai levantar a mão aí, dizendo que, olhe, não queira ver como eu acordo não, porque acorda mal-humorado, acorda já estressado, parece que brigou com todo mundo, né? Isso acontece exatamente porque o seu nível de cortisol está lá em cima, onde ele devia estar ali, né? Você já devia estar desperto, devia estar disposto, tá? E aí, eu espero ter respondido, então, aí não é o ideal, isso cronicamente vai gerando prejuízo para o nosso corpo. E a outra pergunta foi, se dormir à tarde, né, não é isso, após o almoço ali, se é prejudicial. Isso ainda é muito discutido, tá? Ainda tem muitas polêmicas na ciência em relação a isso. O que se diz é que se a gente seguisse o ritmo biológico normal, tá? A gente não teria essa necessidade de sono após o almoço. Mas como a gente não segue, não tem seguido a maioria das pessoas, realmente após a refeição a gente tem aí uma sensação de cansaço e tal. E realmente dormir nesse horário revigora as energias. Você começa ali a reiniciar ali o seu dia, o seu momento. Recomenda-se a quem defende essa soneca, né, ali que ela seja em torno de meia hora a 60 minutos no máximo, que já é suficiente para você se recuperar para continuar a sua jornada do dia. Mas isso só acontece por quê? Porque o nosso ritmo já vem alterado desde a noite, tá? Eu esqueci alguma? Foi tudo? Não, foi tudo sim. Certo. Então, você introduziu muito bem, né? Falou até tudo sobre o círculo. Mas aí, para essa pessoa que perguntou, que à noite ela é mais produtiva do que durante o dia. Muito bem. O que acontece, tá? Tem gente que fala assim, eu sou uma pessoa noturna, porque eu consigo produzir, consigo fazer as coisas à noite. E tem gente que diz, eu sou uma pessoa diurna. É possível realmente existir a pessoa que é noturna, a pessoa que é mais produtiva à noite? Sim, é possível, tá? Isso pode acontecer de forma natural, pode, é algo mais raro, mas a maioria das vezes isso acontece porque nós acabamos induzindo isso. Nossos hábitos fizeram o nosso corpo a se adaptar dessa forma, tá? Então assim, eu trabalho até 10 horas, aliás, eu estudo até 10 horas, depois que eu chego da faculdade, de repente, eu vou estudar, né? É o tempo que eu tenho para estudar e eu produzo muito, eu faço muita coisa, mas isso acontece porque você se adaptou dessa forma, tá? Não é o ideal para você.
Isso vai acarretar alguns probleminhas, né? Como envelhecimento precoce, às vezes, né, dores de cabeça ao longo do dia, um nível de estresse mais elevado, tá? Eu costumo comparar muito com aquelas pessoas que trabalham à madrugada, que estão plantão, por exemplo, no hospital, plantão noturno, pessoas que trabalham ali como vigilantes, seguranças à noite, né, policiais que viram à noite. Se você perceber, e isso a gente observa nas clínicas, a gente observa nos tratamentos, que essas pessoas geralmente têm um nível de dor, de sensação dolorosa mais alta em relação à coluna, em relação ao joelho, em relação ao ombro, tá? A gente vai perceber que essas pessoas, né, têm até um certo envelhecimento mais acelerado. A gente até diz assim, nossa, como fulano envelheceu, né? Era tão nova, era tão novo e agora está, né, parecendo ali tão mais velho. E realmente esse processo acaba acontecendo. Por quê? Porque a gente não tem uma recuperação adequada no nosso ciclo por causa dessa inversão. Mas eu sou noturno, é a maneira como eu vivo, a maneira como eu posso, né, desenvolver os meus hábitos. É uma adaptação que você criou, tá? Mas não é o ideal. Se der para melhorar um pouquinho isso, ótimo. Se não der, tentar minimizar ao máximo esse sofrimento, esse desgaste que o corpo vai tendo, né, ao longo aí, né, desse ciclo, ao longo da noite. Perfeito, perfeito, né? Você acabou, então, respondendo algumas perguntas que tinham sido mandadas, né? E que foram feitas novamente no chat, né? Como, por exemplo, o ciclo circadiano. Bom, e a questão da produtividade, né? Se o sono influencia na minha produtividade ou não. Eu acho que até vale, mano, a gente destacar um pouco isso, tá? Tem estudos hoje que mostram que no momento que a gente dorme, o nosso cérebro, ele reorganiza as informações. Tem gente que reclama, nossa, eu tenho perda de memória, eu esqueci onde eu coloquei tal coisa, eu esqueci aquela prova, eu não consigo lembrar de um conteúdo. Mas muitas vezes isso acontece porque você não dá tempo para o seu corpo organizar essas informações. Imagina que à noite, quando você está dormindo, o teu corpo, o teu cérebro é um computador e ele vai organizando os arquivos, ele vai fazendo a atualização, ele vai eliminando os vírus que entraram na sua mente. Tudo isso ele faz à noite. Por isso que, né, o descanso adequado faz com que você melhore sua produtividade de trabalho. Muito bem. Então, agora eu vou passar para a Leilinha, certo? Doutor Marcel, muito obrigada por responder todas essas questões. De nada. Eu acredito que tudo tenha sido sanado, mas, porventura, se ficar alguma sombra de dúvida ainda, vocês podem mandar para o Ministério da Saúde